Olá, amigos! Hoje vou levá-los para um lugar que eu julgo muito especial e espero que vocês gostem também, que é Delfos. Delfos, para mim, é tão especial que eu já fiz inúmeras viagens para a Grécia, já fiz inúmeros roteiros diferentes, mas em todos eles eu diria que é sagrado passar por Delfos. Vamos lá! Delfos foi o centro de um oráculo muito importante de Apolo. Apolo, entre outras coisas, porque ele é deus da música, ele é deus da luz, ele é chefe das musas, mas ele tem uma função oracular que é fundamental dentro do panteão olímpico, porque Apolo ele age como um intermediário entre os desígnios de Zeus, seu pai, e chefe do Olimpo, e eu diria dos humanos e de tudo que existe, o Deus Supremo, né? E os mortais. Então, através da sua função oracular, que na verdade se dá através de uma sacerdotisa chamada Pítia, ele revela aos mortais os desígnios de Zeus. Existiam outros oráculos de Apolo em todo o mundo grego antigo, inclusive dois muito importantes onde hoje é Turquia, na costa da Ásia Menor, que é o oráculo de Claros e também o oráculo de Didima. Mas Delfos tinha uma fama que superava em muito todos os outros oráculos da Grécia. E como funcionava esse oráculo? Esse oráculo funcionava com a presença de uma sacerdotisa que servia de intermediária para o deus. Então, num dia, quando houvesse uma consulta, e lá no começo, e quando eu falo começo, nós datamos século 8 a.C., que é o século em que surgiram os grandes santuários pela primeira vez em terras gregas, a consulta era feita uma única vez por ano, que coincidia ser no dia do aniversário de Apolo. Depois, essa consulta passou a ser mensal, também no dia do mês que representava o dia do nascimento de Apolo. E mais tarde, no período helenístico, as consultas aconteciam conforme as necessidades. E quem era essa Pítia? Ela era uma moça que não precisava pertencer a uma família sacerdotal específica. Ela tinha que ser alguém o quanto mais vazia de conteúdos próprios, melhor, porque assim ela seria uma intérprete mais pura, vamos dizer assim, das palavras do Deus. Então é como se Apolo fosse o músico, como se a Pítia fosse um instrumento e o plectro que toca esse instrumento seriam os vapores que subiam a partir de uma fenda do chão do santuário, do oráculo. Isso é o que nos conta várias fontes escritas da antiguidade. Entre elas, uma até mais ou menos tardia, é do próprio escritor Plutarco, que foi um sacerdote em Delfos. Muito bem, quando as escavações ocorreram, a partir do século XIX, em Delfos, essa suposta fenda que existiria bem no local onde a Pítia ficava para dar os oráculos, nunca foi encontrada. Portanto, essa ideia tão presente e recorrente na literatura foi colocada em xeque. Será isso só mito? Então não era assim? Muito bem. O tempo passou e com as novas tecnologias, que eu nem entendo bem, mas essas fotografias de satélite que conseguem ver embaixo da Terra,
qual não é a surpresa? Foram descobertas duas fendas que se cruzam exatamente no local onde era o Aditon, ou seja, o local onde ficava a Pítia para dar os seus oráculos. E por essas fendas subia um vapor que a Pítia, respirando, entrava em transe, a partir do qual ela proferia os seus oráculos. Muito bem, pesquisas feitas, descobriram que tratava-se do gás etileno, que em certas proporções realmente causa esse estado alterado de consciência. Enfim, é uma longa história e um pouquinho de tudo isso eu também conto em loco e vocês verão a seguir. Ele diz que, na verdade, o Conhece-te a ti mesmo era uma saudação de Apolo para aqueles que chegavam aqui. E essa saudação consistia, ao mesmo tempo, numa espécie de advertência, porque essa advertência de Apolo quer dizer praticamente isso: conhece-te enquanto humano que és, e sendo humano, saiba quais são teus limites e respeite esses limites na condição de humanos para não incorrerem na desmedida, na híbris. Então diz, quando Platão comenta essa frase, ele dá essa explicação, que na verdade é uma saudação de Apolo, ao mesmo tempo uma espécie de advertência. Conhece-te a ti mesmo, não tenhas fantasias sobre-humanas, saiba tua condição humana e atenha-se nos limites que são próprios a ela. Delfos é um lugar assim tão especial porque, segundo o mito, Zeus queria saber onde era o centro do mundo. E ele, a partir do Olimpo, soltou duas águias. A águia é a ave sagrada de Zeus. E elas voaram em direção opostas e se encontraram onde? Exatamente em Delfos. E é por isso que Delfos também é conhecido como o umbigo, o ônfalos da Terra. Sempre que vamos a Delfos, fazemos um outro passeio para um outro lugar no Monte Parnaso, porque Delfos fica numa das encostas do Parnaso. Só que existe uma gruta, a Gruta Corícia, que fica numa altitude ainda maior do que de Delfos. Ela fica a mais de 1000 metros de altura. E segundo Pierre Amandry, o arqueólogo francês que escavou a Gruta Corícia, pelo tipo de achados, de objetos materiais encontrados ali, ele levanta a hipótese de que as primeiras práticas oraculares da região podem ter acontecido dentro dessa gruta. Porém, na época histórica, todos os indícios apontam que a gruta servia de santuário a Pan e às ninfas, pelo tipo de objetos encontrados lá, inclusive uma estela, um relevo que mostra Pan seguido de ninfas. E eu, gente, descobri a Gruta Corícia pela literatura grega, por algumas passagens, como, por exemplo, a tragédia As Eumênides de Ésquilo. Quando as Eumênides começam, a tragédia começa, o prólogo mostra a Pítia descrevendo a região do Parnaso, a região do oráculo. Venero as ninfas lá em Corícia, gruta profunda, amada por pássaros, morada de numes, morada de deuses. E aí, gente, no próximo verso, no verso 24, a Pítia diz que Dioniso possui a terra, o lugar. A alusão pode ser especificamente a gruta ou a região de Delfos. Existem várias outras passagens da literatura que sinalizam, que apontam para essa gruta. Mas uma outra nós encontramos em Sófocles. O trecho diz que Dioniso é visto por essa região. Diz ele: ali onde as corícias ninfas báquicas avançam e o fluxo da Castália.
Ninfas báquicas é porque tem o seguinte aspecto: se essa região, durante todo o verão, a primavera, ou seja, durante o calor, é presidida por Apolo e por suas funções oraculares, Apolo não gosta de inverno, Apolo não gosta de frio. Quando surgem os meses de inverno, Apolo vai embora para o país dos hiperbóreos, onde há um sol constante. E quem ocupa o Parnaso, então? Dioniso. E Dioniso faz ali os seus rituais báquicos. Por isso a referência em Sófocles das ninfas báquicas da Gruta Corícia. E esse nosso passeio para Parnaso acima, rumo à Gruta Corícia, é bem lúdico, porque no meio do caminho fazemos um piquenique, tomamos um vinho, já que ali vamos falar de Dioniso, né? Fazemos um pequeno brinde, evoé a Dioniso, e aí eu conto a tragédia As Bacantes de Eurípides, que é a nossa fonte maior para compreendermos um pouco de como funcionavam os rituais dionisíacos nos tempos mais longínquos ainda do que a formação da polis. Só que nesta última viagem eu acabei contando essa tragédia dentro da própria Gruta Corícia. Vejam lá. Feito isso, surge, o coro canta, né, toda a beatitude da possibilidade de ouro que o culto de Dioniso proporciona, etc. E começa o primeiro episódio. Nesse primeiro episódio, nós vemos o Tiresias. Sim, o mesmo Tiresias, né, do Édipo Rei, que chega todo paramentado de bacante. Qual é o paramento de uma bacante? O tirso, que é um bastão que tem na ponta uma pinha e tem colado nesse bastão folhas de era e folhas de parreira. Aí as bacantes, ou os bacantes, eles usam uma pele de corça amarrada no ombro. É assim que a gente encontra a representação na iconografia, nas pinturas de vasos. Inúmeras, eu posso mostrar para vocês. E assim chega Tiresias. E Cadmo, o fundador de Tebas, o avô de Penteu, também se encontra da mesma forma. E aí chega Penteu. Mas Penteu Penteu já está horrorizado, está muito nervoso, porque as mulheres saíram dos seus lares, estão lá fazendo a montanha. E qual é o maior medo de Penteu? Que logo no primeiro episódio ele coloca: elas dizem seguirem o forasteiro, elas dizem seguirem Dioniso, essa divindade estranha, mas elas estão a caçar Afrodite no monte. Ou seja, olha a preocupação de Zeus e Semele, que ele andou vagando por toda a Ásia, que ele voltou e ele deseja ser reconhecido como Deus. Que as próprias tias dele, Agave, Ino, enfim, negam a divindade, a sua divindade, e negam que a irmã havia estado com Zeus. E ele quer reverter isso. E ele conta que ele havia enlouquecido todas as mulheres de Tebas. E aqui eu digo o seguinte: existem duas naturezas de bacantes nessa peça. A primeira natureza são aquelas que acompanham Dioniso desde a Ásia. São as Mênades, as bacantes lídias. Ele toma forma nessa tragédia humana como se ele fosse um sacerdote de si próprio. E ele vem acompanhado pelo seu Tíaso, pelo grupo de bacantes lídias, ok? E ele diz que ele e essas bacantes são seguidoras de Dioniso de bom grado. Enquanto que as mulheres de Tebas que o negaram, ele sujeitou, enlouqueceu e todas abandonaram. Imagina a tragédia em Tebas. Todas abandonaram suas casas e foram para as montanhas. Imaginem a situação dos maridos, dos homens de Tebas e principalmente do rei de Tebas. Saindo de Delfos, ou melhor, depois desse tempo passado, nesse âmbito, né, dividido, compartilhado, melhor dizendo, com Apolo e Dioniso, ou entre Apolo e Dioniso, partimos de lá, eu acredito que todos muito inspirados, porque é um local mágico, acreditem em mim. E aí,
A nossa próxima parada será na ilha de Chipre e no âmbito da nossa áurea deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa da beleza. Até lá!